Numa noite comum, de celular na mão e céu aberto por cima, você pode abrir um aplicativo de astronomia e apontar para qualquer ponto escuro, como se o universo fosse um mapa doméstico. E ali aparece o nome de uma estrela, sua temperatura, sua idade aproximada e até a composição que ela carrega no coração. A sensação é de domínio, de que a ciência já colocou legenda em tudo. Mas existe um detalhe incômodo nessa tranquilidade. Por muito tempo, o mundo achou que sabia do que as estrelas eram feitas. Repetiu isso com segurança, ensinou isso em salas de aula e estava errado de um jeito quase constrangedor. O que muda tudo é que a correção desse erro não veio de um gênio consagrado, olhando por um telescópio heróico, mas de uma mulher jovem, em uma mesa de trabalho, lidando com números, espectros e uma conclusão que parecia impossível de ser aceita porque era simples demais e justamente por isso perigosa. E a pergunta que abre esta história é direta, quase desconfortável. Como alguém descobre do que as estrelas são feitas? E mesmo assim, é ensinada a duvidar de si? A imagem pública da astronomia, naquela virada do século XIX para o XX, parecia limpa e grandiosa. Observatórios em colinas, cúpulas brancas, o silêncio disciplinado de um saber que se apresenta como neutro. Só que, por dentro, o ambiente era atravessado por hierarquias rígidas, vaidades acadêmicas e uma suposição invisível que moldava decisões antes mesmo de qualquer dado ser analisado. Quem tinha autoridade para falar sobre o cosmos? Mulheres existiam nesse cenário, mas quase sempre como mão de obra discreta, catalogando, calculando, organizando, produzindo o tipo de trabalho que sustenta descobertas sem assinar o resultado final. O céu, paradoxalmente, era amplo. A estrutura social, não. É nesse contraste que Cecília Payne aparece, não como a exceção inspiradora de uma época, mas como alguém que entrou num sistema que tolerava sua inteligência até o ponto em que ela não ameaçasse a narrativa oficial. E quando ela ameaça, sem gritar e sem intenção política, apenas por seguir as contas até o fim, o sistema reage como reage quase sempre, não com um ataque dramático, mas com a forma mais eficiente de rejeição institucional, o silêncio burocrático, a desautorização cordial, o melhor não insistir. E então fica a dívida. O que exatamente ela viu nos dados que fazia gente poderosa querer que ela recuasse? Antes de ser um nome ligado às estrelas, Cecília foi uma jovem presa à concretude. Livros manuseados até gastar, papel cheio de cálculos, aulas em que uma ideia podia ser a diferença entre estar viva por dentro ou apenas obedecer ao script social de uma mulher educada. A formação dela não foi uma marcha triunfal, foi uma construção paciente, com aquela sensação de estar sempre alguns passos atrás do que era permitido, e ainda assim insistir. Imagine a cena com nitidez, porque ela importa. Uma mesa simples, luz baixa, anotações repetidas para não perder o fio. A sensação de que a mente corre mais rápido do que as portas se abrem. Ela se moveu num mundo em que o estudo para mulheres era muitas vezes aceito como ornamento, não como vocação. E por isso a ambição dela precisava parecer modesta, mesmo quando era enorme. O que a empurrou não foi a busca por fama, mas um tipo de curiosidade que não sabe fingir, aquela inquietação que torna impossível aceitar explicações prontas quando elas não fecham com a realidade. E isso vai importar mais tarde, porque a descoberta dela não nasce de intuição poética, mas de disciplina e de um olhar que aguenta ficar horas, dias, meses, encarando a mesma pergunta por ângulos diferentes. A dívida aqui é íntima. Quanto custa por dentro sustentar uma vocação quando o mundo te oferece no máximo um lugar de coadjuvante? O período em que Cecília se forma é um momento em que a física e a astronomia estão trocando de pele. E essa transição não é suave. Ela é cheia de disputas, escolas rivais, teorias que derrubam certezas antigas. A espectroscopia, a leitura da luz como assinatura química, já existia.
mas ainda era um território com interpretações perigosamente abertas, porque transformar linhas num espectro em uma conclusão sobre matéria estelar exigia atravessar um corredor de suposições. E nesse corredor havia dogmas. A crença de que o Sol e as estrelas deveriam ter composição parecida com a da Terra, porque era confortável pensar o universo como uma extensão familiar, com os mesmos ingredientes, apenas em proporções diferentes. Quando você está dentro de uma ciência em mudança, os dados não bastam. O dado precisa passar por um filtro de credibilidade, e credibilidade, naquela época, tinha rosto, gênero, posição institucional. Por isso, quando Cecília começa a trabalhar seriamente com espectros estelares, ela não está apenas fazendo ciência, ela está mexendo numa estrutura de autoridade. Se as estrelas não são como a Terra, então, uma parte do orgulho humano, essa sensação de centralidade, precisa ser renegociada. E aqui surge a pergunta perigosa que não se resolve rápido. E se a própria intuição óbvia sobre o universo estiver errada e o erro for defendido com elegância por gente que não admite perder? A pergunta que Cecília carrega, e que parece simples demais para ser revolucionária, é a que abre a porta para tudo. O que a luz de uma estrela está realmente dizendo? Não no sentido romântico, mas no sentido técnico e brutal, quase como um interrogatório. A luz chega até nós depois de atravessar camadas de gás, temperatura e pressão. E cada átomo, cada elemento químico, deixa ali uma marca, um traço, uma linha. Ler isso exige aceitar uma ideia desconfortável. Você não está olhando a estrela, está olhando um código. E o código precisa ser decifrado sem a tentação de encaixar o resultado numa história que você já quer contar. Cecília pega essa pergunta e a torna obsessão metodológica, porque percebe que as interpretações comuns não fecham com o que está sendo medido. A cada tentativa de ajustar a teoria para salvar a intuição tradicional, sobra um ruído. E o ruído, para ela, não é um problema a ser varrido. É um sinal de que o problema está no ponto de partida. O que parece estar em jogo não é apenas um detalhe sobre a abundância de elementos, mas uma reordenação da nossa posição no cosmos. E essa reorganização é o tipo de coisa que grandes instituições resistem, mesmo quando não dizem isso em voz alta. A dívida se aperta. Quando a realidade começa a contrariar a tradição, quem paga o preço de insistir na realidade? O caminho até a conclusão dela não é um salto, é um desgaste controlado, como se cada cálculo fosse uma porta que range antes de abrir. Ela trabalha com a relação entre temperatura e ionização, com a forma como diferentes elementos absorvem luz em diferentes condições, e vai refinando o método até perceber algo que muda o jogo. As linhas do espectro não dizem apenas o que existe, elas dizem o que está acontecendo com a matéria naquela temperatura e pressão. Isso significa que interpretar um espectro como simples lista de ingredientes é ingenuidade, porque o mesmo elemento pode parecer fraco, não por ser raro, mas por estar numa forma de ionização diferente. Quando ela ajusta essa lente, os números param de brigar entre si e começam a se alinhar. E o alinhamento aponta para um resultado que, naquele contexto, soa quase indecente. Hidrogênio é esmagadoramente dominante nas estrelas. Não um pouco mais, não um detalhe, mas uma inversão de escala. O universo, que se imaginava composto em proporções parecidas às da Terra, aparece de repente como outra coisa, um lugar em que o elemento mais simples domina a matéria luminosa. E aqui entra a solidão real, porque no instante em que a conta fecha, ela entende que o próximo passo não é comemorar, e sim enfrentar o que vem depois, que é sempre o mais difícil para quem não tem proteção institucional. A dívida vira ameaça. Se ela estiver certa, por que isso soa tão errado para as pessoas certas? O choque não vem como escândalo público, vem como orientação bem intencionada. O tipo de conselho que parece técnico, mas é social. Cuidado com a ousadia. Não compre briga com a ortodoxia. Talvez seja melhor apresentar isso como hipótese fraca. Talvez seja mais seguro recuar.
E quando uma instituição quer que você recupere a modéstia, ela raramente diz, você não pode. Ela diz, você pode, mas não deveria. E isso é muito mais eficaz, porque transforma a censura em autocensura. Cecília é levada a suavizar a própria conclusão, a tratar a descoberta como se fosse um exagero, como se a evidência que ela acabou de produzir precisasse pedir desculpas por existir. Esse é o mecanismo clássico. Não é preciso destruir o trabalho. Basta enquadrá-lo como precipitado, atribuí-lo à juventude, ao entusiasmo, a uma interpretação excessiva. E, ao mesmo tempo, o trabalho circula, as ideias se espalham, e o campo científico, lentamente, começa a reorganizar suas crenças, muitas vezes sem carregar junto o nome de quem pagou o preço de dizer primeiro. A dívida aqui é quase dolorosa. O que acontece com uma mente quando ela aprende, cedo, que estar certa não garante ser ouvida? O apagamento não é um evento único, é um clima contínuo. E viver nele muda o jeito como você se percebe. O custo pessoal não é apenas a falta de crédito público, é a forma como isso reorganiza o futuro, as oportunidades, a confiança e até a linguagem com que você se apresenta ao mundo. O talento continua ali, o trabalho continua, mas existe uma fratura. A sensação de que sua contribuição pode ser reabsorvida por um sistema que a trata como parte de uma engrenagem, não como autoria. Para Cecília, isso significa seguir trabalhando num universo em que o prestígio não chega no tempo em que deveria chegar, e em que o avanço profissional é mais lento, mais condicionado, mais dependente de alguém permitir. E existe outra camada, mais silenciosa e mais cruel. A história da ciência, quando contada de forma simplificada, prefere heróis únicos, porque heróis únicos são fáceis de vender. E quando uma mulher entra nessa narrativa, ela costuma entrar como nota de rodapé, como curiosidade, como exceção ornamental, nunca como eixo estrutural. A dívida que fica é amarga. Como você continua criando quando percebe que sua assinatura pode ser apagada sem que o mundo sinta falta? Com o tempo, a conclusão de Cecília se torna inevitável, porque a ciência, quando funciona, acaba retornando ao que os dados insistem em dizer. A abundância de hidrogênio e hélio nas estrelas deixa de ser absurda e vira fundamento, e o campo que a contestou passa a ensinar o mesmo resultado com naturalidade. O reconhecimento chega, mas chega com aquele gosto agridoce de quem sabe que o preço inicial foi alto demais e que a reparação nunca é proporcional ao atraso. E aqui está a parte mais humana da história. Porque reconhecimento tardio, em geral, é uma forma polida de admitir que alguém foi ferido pelo sistema, só que sem reabrir a ferida em público. Disse, ela era brilhante, ela foi pioneira, e segue-se adiante, como se a demora tivesse sido apenas um equívoco, e não um mecanismo. Para o espectador de hoje, isso revela algo que ultrapassa o caso dela. A verdade não é sempre rejeitada por falta de evidência. Às vezes, ela é rejeitada porque muda o mapa de poder de quem decide o que é aceitável. A dívida final antes do fecho é simples e pesada. Se o universo era feito de uma substância mais simples do que imaginávamos, por que foi tão difícil aceitar isso vindo dela? Hoje, quando você ouve que as estrelas são laboratórios de hidrogênio e que o cosmos é mais simples e mais estranho do que a intuição humana gostaria, você está repetindo, sem perceber, a vitória intelectual de Cecília Payne-Gaposchkin. Só que a história dela nos obriga a olhar para uma segunda camada, menos confortável. Não basta que uma descoberta exista, é preciso que alguém tenha permissão social para defendê-la até o fim. E quando essa permissão não existe, o resultado pode até sobreviver, mas a pessoa fica pelo caminho, ou fica marcada por ter aprendido cedo demais que a coragem científica, às vezes, não é fazer o cálculo, e sim sustentar o cálculo quando o mundo pede que você o diminua. A conclusão inevitável, conectada ao presente,
é que ainda existe um filtro invisível entre talento e reconhecimento, e ele raramente se anuncia como preconceito explícito. Ele aparece como prudência, como tradição, como tom adequado, como não é hora, e por isso é tão difícil de combater. Talvez por isso, contar Cecília hoje não seja apenas recuperar um nome, mas treinar o olhar para reconhecer o que o sistema tenta tornar normal. A ideia de que uma verdade pode ser aceita, desde que a autora não apareça demais. E se existe uma última imagem para ficar com você, é esta. A luz de uma estrela viaja por anos, atravessa o vazio, chega aqui como um traço finíssimo num papel, e uma mulher, num quarto silencioso, lê aquela assinatura e diz em voz baixa aquilo que o mundo inteiro, mais tarde, vai repetir como se sempre tivesse sabido. Ela estava certa antes de ser permitido que estivesse certa. Comente de onde você está assistindo. Mulheres que Mudaram o Mundo existe para que essas histórias não voltem ao silêncio. Ao compartilhar este vídeo e se inscrever no canal, você ajuda a manter viva a memória de quem mudou tudo, mesmo quando ninguém quis ouvir.